se você sonha em fazer a sua arte ser vista, valorizada, reconhecida, se você sonha em poder pagar suas contas através do que você faz, se você sonha em ser um artista que as pessoas olham e respeitam, admiram, se você sonha em receber convites, fica nesse vídeo até o final. Porque o que eu quero compartilhar com você aqui, eu compartilho do fundo do coração e é justamente o que eu faria se eu estivesse vivendo um momento difícil na minha carreira, frustrada, sem saber para onde ir. Eu faria justamente essas 5 coisas. Preste atenção, tá? Merci, pelo amor de Deus. Mas, calma, antes de falar o que eu faria para mudar todo esse cenário na minha vida, eu quero muito te convidar. Se você já segue esse canal, aproveita, convida mais um artista que você adora, que você admira para seguir esse canal, meu Deus. Por favor, eu venho sempre aqui de coração aberto, trazer o meu melhor para você. Me ajuda também, né? A gente criar essa verdadeira comunidade de artistas que conseguem viver da sua arte, que conseguem fazer seus projetos decolarem. Artistas incríveis e talentosos que fazem o que amam e que vivem disso. Me ajuda, convida mais um artista que você gosta para estar aqui junto com a gente. E aproveita também, se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários, ou algum elogio, ou algo que você queira me dizer, coloca aqui nas mensagens, nos comentários, eu vou adorar muito, porque eu quero muito conversar com cada um de vocês, tá? Eu quero muito conversar com você. Convite feito, vamos ao nosso vídeo? Vamos saber como, de fato, a gente crescer na nossa carreira artística? A gente ter maior reconhecimento, valorização, respeito das pessoas? Primeira coisa que eu aconselho fortemente você a fazer é que eu fiz, tá? Isso foi uma decisão minha e que mudou completamente a minha vida. E primeira coisa que eu quero aconselhar você, sabe qual é? Mudança de ambiente. Isso mesmo. Preste atenção. Imagina você, se você hoje não está tendo os resultados que você deseja, se você hoje não está tendo todo o crescimento que você quer, talvez você esteja justamente não tendo esses resultados porque você está num ambiente errado. Você talvez esteja ao lado de pessoas que nem valorizam a arte. Talvez você esteja ao lado de pessoas que nem consomem arte. Talvez você esteja ao lado de pessoas que nem te parabeniza pelo que você faz ou te motiva. Mas calma, tá? Você não precisa de parabéns nem de motivação de ninguém para você crescer. Calma, não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é o seguinte, que quando você está num ambiente certo de pessoas que reconhecem o seu potencial, de pessoas que entendem o que você realiza, de pessoas que pensam parecido com você, de pessoas que têm sonhos semelhantes aos seus, adivinha o que acontece? Você se motiva, você se alimenta de boas energias, você começa a sonhar mais alto. Merci, pelo amor de Deus, isso só posso mudar de ambiente se eu mudar de casa, deixar minha família, abandonar meu marido, meus filhos. Calma o coração, não precisa de tanto, tá? Dá sim para você mudar de ambiente sem precisar de mudar das pessoas do seu lado, pelo amor de Deus, né? Não é assim. De que modo? Você pode fazer parte de grupos, você pode fechar parcerias, você pode fazer parte de comunidades no YouTube, no Instagram, seja onde for, de pessoas que falam a mesma língua que você e que têm sonhos semelhantes aos seus. Quando a gente muda de ambiente, e quando eu fiz isso, gente, eu cresci assim imensamente. Porque antes o que é que eu estava? Eu estava em um ambiente que as pessoas não entendiam muito bem o que eu fazia, né? As pessoas não valorizavam muito bem o que eu criava. Então eu comecei a entender que aquele lugar, ele não me pertencia e que muitas vezes eu estava me encolhendo para caber naquele lugar. Você se encolhe para caber nos lugares? Muito artista se encolhe. Muito artista reduz o próprio preço para que o cliente aceite. E aí, quando você faz isso, o cliente desvaloriza você. Porque quem primeiro tem que valorizar aqui é você. Messi, mas se de repente eu não fizer isso, eu não vendo, eu não lucro, eu não avanço. Tá, ok, mas pensa também se você tiver a clareza do seu valor e você começar a mostrar às pessoas esse seu valor, as pessoas vão reconhecer, elas vão valorizar e vão pagar. Tá? Então, não só você fazer essa mudança de ambiente, mas você fazer também uma outra mudança. Uma mudança de mentalidade. A mudança de ambiente e a mudança de mentalidade, elas foram fundamentais para a minha carreira artística, para que eu pudesse dar voos mais altos e para que eu pudesse crescer com uma velocidade maior. Quando eu mudei o ambiente ao qual eu estava e eu fui buscar pessoas que pensavam parecido comigo, pessoas que tinham sonhos semelhantes aos meus, eu comecei a entender que o que eu queria não era um sonho, era
pura realidade. A pura realidade. E eu também comecei a mudar a minha mentalidade. Eu passei a tirar a mentalidade da escassez, a mentalidade do é difícil, é impossível, não vou conseguir, isso ninguém valoriza. E eu comecei a pensar, isso é possível. As pessoas vão começar a valorizar no momento que eu começar a valorizar. Eu acredito. Eu vou buscar o que é necessário fazer para isso dar certo. Então, talvez o que você também precise hoje seja simplesmente você mudar um pouco a sua mentalidade, você ampliar mais a sua perspectiva, você olhar por diferentes ângulos, você buscar entender quais são as portas que realmente você quer abrir. E isso eu te aconselho fortemente você começar a fazer agora, porque isso gera um efeito inacreditável. Quando você muda de pensamento e você começa a acreditar, que é o que eu falo para os meus alunos, eu digo a eles o tempo inteiro, só não vence quem desiste. Se coloca em movimento que as coisas começam a acontecer. O que é isso, Messi? É você começar a mostrar a sua arte, é você começar a mostrar o que você faz, as pessoas começam a descobrir você e elas começam a acompanhar o seu trabalho e querer saber mais. Então, a primeira coisa que eu te aconselho é essa mudança de ambiente e essa mudança de mentalidade. Funcionou para mim, funciona para os meus alunos e funciona para todo mundo que eu aconselho, tá? E aí você avalia o seu espaço, a sua realidade e ver como fazer isso. Outra coisa também que eu aconselho muito você a fazer, sabe o que é? E é algo que, como diz o meu pai, quando você adquire, ninguém tira de você. É conhecimento. Mas não é aquela overdose de conhecimento, tá? Eu já passei por isso. Uma época na minha vida eu achava que quanto mais conhecimento eu tivesse, mais chances das pessoas valorizarem o que eu fazia, o que eu falava e existir. Não é bem assim. É muito importante que você adquira novos conhecimentos ou que você aprimore os conhecimentos que você tem, mas que você não seja aquela pessoa que acumula muito conhecimento e não sabe o que faz com ela. É como encher o guarda-roupa de roupa e não usar nenhuma. Ou usar só algumas peças. Não adianta, tá? Conhecimento é como um guarda-roupa. Você precisa ter, mas você precisa usar. Você precisa ver que aquilo funciona. Você precisa colocar em prática. Para todo conhecimento que você adquirir, coloque em prática. Messi, mas eu tenho muita dificuldade de ter acesso a novos conhecimentos. Impossível. As redes sociais, a internet, ela está aí, o conhecimento está para todo e que é direito. Você só precisa saber o que de fato você precisa buscar. Quais são os conhecimentos que hoje você precisa ter que vão fazer a sua carreira crescer? Eu descobri, por exemplo, ao longo da minha trajetória, que se eu realmente desejasse, né, crescer na minha carreira, eu teria que buscar conhecimentos que estivessem relacionados a como viver da minha arte. Então, uma das coisas que eu fiz foi eu, como sou cineasta há quase 20 anos, eu fiz o quê? Eu fui estudar sobre cinema como negócio. Como transformar o cinema que eu faço em um negócio. Era o conhecimento que eu precisava. Eu fui estudar um pouco sobre administração. Como administrar minha carreira artística. Eu fui estudar um pouco sobre como me comunicar melhor. Eu fui estudar sobre oratória. Eu fui entender como, de fato, os conhecimentos que eu precisava ter para fazer com que a minha carreira crescesse. Então eu fui estudar um pouco sobre administração, eu fui estudar um pouco sobre oratório, eu fui estudar um pouco. Eu não me tornei expert, você não precisa se tornar expert de algo, mas você precisa ter conhecimentos que de fato façam com que você cresça. E aí eu te pergunto agora, qual é o conhecimento que você está precisando agora, nesse momento, que se você investir, você vai crescer? Fala aqui nos comentários, eu quero saber. Me conta. Eu fui em busca disso. E lembra, não é para ter overdose de conhecimento, não é para ficar aquela pessoa e não sair do lugar, não adianta. O artista, ele precisa dar passos, porque a vida é de caminhar, a vida é de movimento. Outra coisa que eu aconselho fortemente, que eu acho que isso assim, aí, só lembrando, sabe, que a última coisa que eu quero te falar é o que realmente faz com que a sua vida mude completamente. E você adquira financiamento para fazer a sua arte, adquira recursos, você tem mais valorização, reconhecimento, você tenha tudo. Mas eu vou deixar para o final, porque eu acho que tudo que é importante, eu vou guardar aqui essa surpresa para você. Terceira coisa que eu acho extremamente importante, você pensar, e isso fez muita diferença na minha vida, e eu tenho visto os meus alunos hoje focando nisso e também fazendo com que resultados apareçam, que é, qual é o seu diferencial? Quando eu descobri o meu diferencial como cineasta, quando eu descobri o meu diferencial como artista, eu comecei a me destacar mais rápido. Porque imagina, tá? Se você vai a uma festa
de preto e tá todo mundo de preto, quem se destaca? Agora coloca lá um amarelo vibrante, bonito, e adivinha? Para onde vão os olhos das pessoas? Então, é muito importante você, como artista, saber qual é o seu diferencial, saber o que te destaca, saber o que faz com que as pessoas de imediato olhem para você e reconheçam que aquilo ali elas só encontram em você. Não importa se você é um pintor, se você é um músico, se você é um escritor, uma escritora, não importa a área artística. Você precisa ter um diferencial. Você precisa ter algo que seja o seu DNA artístico, que as pessoas olhem e digam, opa, esse trabalho é de fulano. Opa, essa pintura eu sei de quem é. Você, quando olha uma obra de Picasso, você já imagina, opa, isso aqui é Picasso. Quando você vê uma pintura de Monet, opa, isso é Monet. Merci, pelo amor de Deus, mas eu não sou Picasso nem Monet. Eu sei, e nem precisa ser. Você só precisa ter o seu estilo artístico de ser. E muitas vezes o seu diferencial está na sua personalidade. Muitas vezes o seu diferencial está na comunidade que você está. Muitas vezes o seu diferencial está em algo que você acredita, que você defende e que você leva isso adiante. Então pare e pensa hoje qual é o diferencial que eu posso ter, que vai me destacar no meu mercado, que vai me diferenciar como artista, que vai principalmente me fazer ser mais valorizado, reconhecido e respeitado. Porque sim, aquele artista que tem um diferencial nítido, que todo mundo bate o olho e vê, igual estar vestido de amarelo numa festa onde todo mundo veste preto, isso faz com que você de imediato já atraia pessoas para você, já atraia patrocinadores, parceiros, tudo. Porque só você tem aquilo ali, só você oferece aquilo ali. Então, hoje, tarefa depois desse vídeo pensa no seu diferencial. E se você quiser conversar comigo sobre isso, você também pode, tá? Vai lá no meu Instagram, Merci Ramos MPV. Merci, eu vi aquele seu vídeo, eu pensei que o meu diferencial pode ser esse. Será que eu tô certo ou certa? Que eu vou te ajudar. Fala comigo lá, tá bom? Outra coisa que eu quero muito compartilhar com você, que ajudou muito a minha carreira, que foi o meu portfólio. Olha, eu vou te falar que eu virei aquela artista sedenta para ter um bom portfólio. Isso mesmo. Como é que tá o seu? Tá atualizado? Tá desatualizado? Você nem tem? Preste atenção. Quando você só faz a sua arte, você comete um erro gravíssimo, que é um erro da maioria dos artistas, que é só fazer a arte, mas não cuida da carreira artística. Por exemplo, digamos que você é um artista plástico, você pinta telas, um exemplo, tá? Porque eu não conheço você, não sei qual é a sua arte, mas vou dar esse exemplo. Imagina você começa a pintar belas telas, aí você pinta uma tela, você pinta duas, você pinta três, aí você tem o seu espaço aí cheio de telas. E aí, você vai fazer o quê? Você não pode só fazer a sua arte, você precisa também cuidar da sua carreira artística, você precisa também gerenciar essa carreira artística, tá? É como uma mãe que tem filhos, né? Que quando o filho é bebê, ela dá banho, ela dá comidinha, ela coloca para dormir. É um pouco isso, a sua arte é um pouco como seu filho. Você tem que ter várias etapas para ver ela crescer. E uma das etapas é cuidar do seu portfólio. Porque é o portfólio que vai fazer com que outras pessoas conheçam mais e melhor a sua arte. Uma pessoa, quando você vai conhecer uma pessoa, ela diz, e aí, me manda seu portfólio. Quando você vai fechar uma parceria, me manda seu portfólio, você vai participar de um edital. Tem que ter portfólio. Você vai atrás de um patrocínio de uma empresa. O que é que eles pedem? O seu portfólio. E ele precisa estar bem estruturado, organizado, bonito, com estética elegante. Precisa ser um portfólio profissional. Porque se não for, você pode ter milhões de anos na arte e na cultura. Ele não vai abrir portas para você. E você vai continuar no mesmo lugar. E não é isso que eu quero que aconteça. Então, a partir de hoje, se você não cuida do seu portfólio, começa a cuidar. Se você ainda não tem um portfólio, faz. Ou se você tem muita experiência, organiza tudo isso. Merci, mas eu não sei fazer um portfólio do jeito certo, eu não sei nem para onde ir. Merci, eu tenho meu portfólio, mas eu vejo que ele não está tão bom. Merci, eu ainda não tenho portfólio. Acalma o coração. Eu vou fazer o seguinte para você que está aqui nesse vídeo. Olha o presente que eu quero te dar.
Eu tenho um mini curso sobre portfólio artístico, onde eu ensino passo a passo de como você faz um portfólio do jeito certo, que cria oportunidades para você, que abre portas para você. Eu também ensino nesse portfólio tudo o que você precisa saber para organizar, para fazer a curadoria do seu material do jeito certo, de que modo você coloca as imagens, como você cria uma estética bonita, mesmo você não sendo um design, não entendendo absolutamente nada. Eu mostro passo a passo de como também as formas e os formatos de portfólio, para que você consiga alcançar o maior número de pessoas. E eu também ensino, dentro desse mini curso, os segredos que fazem com que qualquer portfólio possa encantar de imediato as pessoas e abrir portas para você. Eu ensino um estilo de portfólio que poucas pessoas por aí ensinam, tá? Já vou te avisando. E a maneira como eu ensino faz com que aquelas oportunidades que pareciam impossíveis para você, elas começam a acontecer através do seu portfólio, através do que você do que você já tem, do que você já fez. Mas sim, mas eu sou um artista iniciante, eu tenho poucas habilidades para colocar, eu tenho poucas experiências para colocar. Acalma o coração, porque nesse mini curso eu também ensino como, mesmo com poucas experiências, com poucas comprovações, mesmo sendo um artista do absoluto zero, você cria um portfólio digno e perfeito e fantástico à altura de pessoas que já estão há anos e anos no mercado. Então, se você quer, para você que está aqui nesse canal e assistindo esse vídeo, esse mini curso está com mega desconto. Então, se eu fosse você, não perdia tempo, vai na legenda desse vídeo e adquire, assiste todas as aulas e coloca em prática tudo que você vai aprender lá e depois me volta para contar as mudanças que a sua vida teve depois que você realmente teve um portfólio poderoso nas mãos. Me conta, tá? Então, uma época da minha vida, me tornei aquela pessoa realmente, focada em fazer meu portfólio cada vez mais crescer e cada vez mais abrir portas para mim. Então, foi isso que aconteceu. E nesse mini curso eu também ensino estratégias de como você adapta o seu portfólio para diferentes momentos da sua carreira. Vai vendo, tá? É algo único. Único. Não existe nada igual aqui na internet. Não existe um curso como esse que eu preparei. Não existe. O que você vai ter é único. E a sua carreira vai decolar porque você tem algo único nas mãos. Eu faria esse pequeno investimento, que está um preço assim de lanche de fim de semana, tá? Vai estar aqui na legenda, vai lá e vem adquirir e vem crescer na sua carreira. Então, voltando para a nossa aula. Durante muito tempo eu me tornei realmente aquela artista que fiquei focada em fortalecer o meu portfólio e principalmente em divulgar o meu trabalho. Todos os projetos, todos os filmes, tudo que eu fazia, eu buscava divulgar. Por quê? Porque quando você aprende o jeito certo de você se divulgar, seja através da TV, do rádio, da internet, seja de como for, ou em conversas, em parceria, em palestras, seja como for, você faz com que a sua carreira e você faz com que o seu nome alcance mais pessoas. Então não adianta só você fazer o seu projeto, fazer sua arte, você também precisa se divulgar. Mas eu não sei como fazer isso. Tem vídeos aqui nesse canal onde eu ensino como você faz. Então assiste. Facinho, aqui gratuito, assiste. Porque a divulgação faz com que você fortaleça seu portfólio e faz com que as pessoas saibam sobre você. Elas conheçam mais sobre o seu trabalho. Então, por exemplo, todos os meus filmes eu fiz questão, eu crio estratégias, de todos os meus filmes, eles serem matérias de TV, serem matérias de jornal. Eu faço, estratégias de divulgação para que eu dê entrevistas em rádios, para que eu use a internet da melhor maneira possível para divulgar o meu trabalho. Então, se você coloca hoje no Google o nome Mercy Cleide, que é o meu nome, tá? Mas me chama de Mercy que fica mais fácil. Ramos, você vai ver Mercy Cleide com C, tá? Tudo junto. Ramos, você vai ver um pouco da minha expertise, um pouco da minha trajetória. E você vai ver que tem jornal, tem entrevistas, tem tudo. Porque eu sempre valorizei muito a divulgação em vários processos da minha carreira, tá? Desde projetos pequenos a projetos maiores. Eu nunca abri mão disso. E é claro que aqui vai a cereja do bolo, a parte mais importante, que para mim fez muita diferença e que eu vejo hoje fazendo diferença na vida dos meus alunos e que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, se realmente você é um artista que quer crescer, quer fazer sua arte acontecer, quer ter recursos, quer ter projetos aprovados, quer ter financiamento aí
fazendo com que você faça a sua arte com mais tranquilidade, é você realmente investir nos seus projetos culturais. Sem dúvidas. Hoje, e isso é uma realidade, cada vez mais no Brasil nós temos novos editais surgindo. O que são os editais, né? São apoios que empresas privadas, que o governo, que os municípios, eles estão dando para a cultura, para a arte. E pessoas que estão aprendendo a escrever do jeito certo, porque não é só escrever projeto, tá? Tem que saber escrever do jeito certo. Tem um jeito certo, Messi, de escrever? Tem. Tudo na vida tem um jeito certo, gente. Até para fazer um miojo tem um jeito certo. Se você faz errado, ele não funciona, não presta, você joga um negocinho lá, não vai funcionar, você não vai gostar. Então, se para até fazer um miojo tem um jeito certo, tem uma receita, você acha que para projeto não vai ter? Claro que vai. E muitas vezes seu projeto foi reprovado, ou você fez um projeto e não aconteceu, não decolou, porque você não sabe o jeito certo de fazer. Você não domina a estrutura de um projeto, você ainda não sabe como organizar suas ideias, você tem milhões de ideias, mas você não sabe como colocar essas ideias no papel para que o avaliador olhe, entenda, valorize, reconheça e queira patrocinar. Porque não é só escrever. É escrever com estratégia. E isso é fácil de você aprender. E isso qualquer pessoa pode aprender. E isso, artistas iniciantes, no começo de jornada, estão aprendendo a escrever do jeito certo, seus projetos estão tendo seus projetos aprovados em editais e recebendo dinheiro, recursos, financiamento para fazer a sua arte acontecer. Então hoje, gente, a grande moeda que faz o artista crescer cada vez mais é ele apostar em algo que é muito simples e que ele já tem, que são as suas ideias. E ele pegar essas ideias e transformar em escrita, em projetos, e pegar esses projetos e inscrever nos editais. E quanto mais editais você participa, mais chances você tem de ser aprovado, mais chances você tem de ter recursos. E lembra, tá, que nós temos hoje editais municipais, estaduais, federais, editais de empresas privadas, editais de inscrições continuadas. Messi, pelo amor de Deus, eu não sei onde eu encontro os editais, me fala, fala agora. Você pode ir lá no site Prozas, ou no site, né, você pode até colocar no Google assim, ó, editais de cultura 2026, aí você pode colocar. Vai aparecer o Prozas, vai aparecer vários outros sites, mas eu gosto muito do Prozas porque ele faz todo o levantamento de editais. E eu acho fantástico, tá? Fantástico o trabalho que o pessoal realiza, parabenizo, inclusive, todo mundo. Então, começa a pesquisar sobre esses editais, aprenda a escrever do jeito certo. Messi, eu não sei escrever projeto, mulher, eu até tenho umas ideias, mas eu não sei, eu prefiro pagar uma pessoa para escrever. Isso é bom? Olha, até é, sabe? Mas se você sempre quiser ficar nas mãos de alguém para escrever seu projeto, que talvez a pessoa possa até atrasar, não entregar, você perdeu o prazo. Eu acho que eu tenho esse potencial e você também tem de aprender a escrever, porque não é difícil, é fácil escrever. Escrever você até já sabe, talvez você não saiba escrever do jeito certo com estratégia, mas isso é fácil, você aprende. Inclusive, tem vídeos aqui nesse canal onde eu ensino, são verdadeiras aulas gratuitas, onde eu ensino você passos de como você escrever, de como você planejar. Então assiste os vídeos aqui desse canal, assiste, salva, compartilha, tá aqui tudo gratuito. Mas é claro que se você quiser dar um passo ainda maior na sua carreira artística e aprender todas as estratégias, estrutura, tudo que faz um projeto cultural simplesmente ser impossível de ser reprovado em um edital de cultura ou ser praticamente impossível de não ser patrocinado por uma empresa ou por um financiador, ou seja, para quem você buscar parcerias, aí eu te convido a dar um passo ainda maior. Eu vou deixar aqui o link, né, na legenda desse vídeo do meu curso MPV, que é Método Projeto Vencedor, onde eu ensino os meus alunos a escrever do jeito certo seus projetos, a organizar suas ideias, a criar todo um plano estratégico para fazer com que esses projetos captem recursos o ano inteiro. Nesse curso eu também ensino como o meu aluno consegue dar passos ainda maiores, destravando tudo que impede eles de crescer. Ensino também como você organiza e administra a sua carreira artística, como você consegue fazer com que em poucos meses você já possa ter projetos aprovados e os recursos caindo na conta para você fazer a sua arte do jeito certo. Hoje eu tenho alunos como o Farley, que já teve 16 projetos aprovados em poucos meses. Ele aprendeu a escrever, ele escreve os projetos dele e hoje ele escreve projetos para outros artistas. Eu tenho hoje a Rosa,
linda, maravilhosa, uma artesã que ninguém tinha paciência de ensinar a Rosa a escrever seus projetos. Eu sentei, através do método, a Rosa aprendeu a escrever projetos e hoje a Rosa tem aí uma carreira que vem crescendo cada vez mais, recebendo convites, recebendo todo um reconhecimento pela arte, pela pessoa incrível que ela é. Ou quem sabe, né, o Ricardo, que veio para o método, já sabia escrever projeto, já tinha projeto escrito, mas não aprendia como fazer esse projeto captar recursos. E ele aprendeu dentro do método. E hoje o Ricardo fecha parcerias incríveis, como por exemplo, ele fechou parcerias recentes com o Sebrae. Ou quem sabe, o Gustavo, que também é meu aluno, que hoje vem fechando parceria com grandes empresas. Ou quem sabe, agora, ai meu Deus do céu, o mestre das parcerias, meu Deus, Leonardo! Aluno meu, mestre das parcerias, entrou no método sem saber como escrever projetos e hoje ele não só escreve, como hoje ele faz com que o instituto dele, Morro Grande, cresça cada vez mais e ele vem fechando parcerias e mais parcerias. Ou quem sabe o James, que recentemente teve um projeto aprovado na Lei Rouanet. Eu poderia ficar aqui horas falando dos resultados dos meus alunos, mas eu acho que você já entendeu. E todos os resultados que hoje eles têm foi através do que eles aprenderam no método. E você que está nesse vídeo aqui, você pode ter acesso a ele de imediato e aí hoje mesmo você já começar a ter acesso às aulas e assistir e já começar a crescer na sua carreira, fazer seus projetos e viver da sua arte como você tanto sonha. E é claro, você que está aqui nesse canal assistindo esse vídeo, inclusive eu preparei um mega desconto. Se eu fosse você, se dava esse presente, fazia essa mudança de vida e começava a viver uma verdadeira história que você tanto sonha. Então, eu quero te mostrar aqui, né, os 5 passos que eu faria se eu estivesse começando hoje. Primeiro passo foi mudar de ambiente e de mentalidade, tá? Segundo foi adquirir novos conhecimentos. Terceiro, diferencial. Quarto, portfólio e divulgação, tudo juntinho. E projetos culturais como o nosso último elemento, chave de ouro. Agora eu te pergunto, quais desses pontos você ainda não coloca em prática? Me fala aqui nos comentários. E se você, é claro, tiver alguma dúvida também, deixa aqui que eu te respondo e eu te ajudo. E quero também deixar aqui a nossa palavra-chave de hoje. Essa palavra-chave que é o nosso ritual, né? Sempre que eu trago. E essa palavra-chave de hoje, gente, eu quero trazer de uma forma muito especial. E o que é a palavra-chave, Messê? Eu sou aquela pessoa que tem micro-hábitos, tá? Se você não sabe disso, vou te revelar esse segredo meu aqui. E todos os dias eu faço pequenos hábitos que me alimentam, me fortalecem, me deixam a minha, né, energia lá para cima. E um deles é pensar em uma palavra-chave, que é a palavra-chave que vai me guiar ao longo do dia. Sempre são palavras-chave de crescimento, de positividade e prosperidade. E eu trouxe esse pequeno ritual aqui para também compartilhar com você. Não só conhecimento, mas também boas energias. Também tudo que de bom eu tenho para oferecer. Porque a gente está aqui nesse espaço, eu e você olhando olho no olho. Então eu acho muito importante trazer uma palavra-chave que possa te dar colo, alegria, acalento, força, determinação, sonhos. Palavra-chave que te possa te colocar lá para cima, sabe? E é isso que eu quero trazer aqui hoje. E a minha palavra-chave é... Essa palavra-chave vai fazer o seguinte com você. Se porventura você hoje tá meio triste, aí do outro lado, se você recebeu uma notícia, né, que não foi muito legal, ou se você teve um dia que não foi lá essas coisas, essa palavra-chave ela vai fazer com que esse momento todo passe. Essa palavra-chave também vai fazer com que você cresça ainda mais. Essa palavra-chave vai fazer com que você reconheça o seu potencial. Essa palavra-chave vai fazer com que você realize seus sonhos. Todos eles. Um por um. Não de forma instantânea, porque eu não acredito no instantâneo, mas de forma gradual, gradativa, serena, consistente. A palavra-chave de hoje que eu quero trazer para você é você. Você. Só você tem os recursos nas mãos para fazer as mudanças que você quer. Só você sabe os sonhos que você tem. Só você sabe o que você já superou na sua vida para chegar até aqui. Só você sabe o amor que você sente pela sua arte. Só você sabe a alegria que você sente quando você vê as pessoas olhando para o seu trabalho artístico.
Seja sua exposição, suas pinturas, seu crochê, ouvindo sua música, lendo seu livro, seja o que for. Só você sabe a alegria que é quando você está fazendo a sua arte. Então, você precisa, o quanto antes, olhar para dentro de você, ver todo o potencial que você tem, parar de ouvir pessoas que não ajudam você a chegar a lugar nenhum e começar a ouvir o seu coração, começar a ouvir os seus sonhos. Porque lembra que você pode sim viver o que você tanto sonha. Porque é o que eu falo para os meus alunos. Só não vence quem desiste. Então, não desista de você. Não desista dos seus sonhos. Não importa o tempo que leve. Uma hora acontece. Se coloca em movimento. Muda de ambiente. Busca teu diferencial. Cuida do teu portfólio. Aprenda a escrever projetos. Porque tudo isso que você fizer vai ser bom para você. E você vai olhar no futuro para você e vai ter ainda mais orgulho de tudo que você fez. Meu forte abraço para você. Curta esse vídeo, tá? E compartilha também. Tchau!